Fala galera trans, Peter aqui, Bruce na área. Hoje a gente vai ver um conteúdo que eu acho muito interessante, ok? São pessoas com poderes paranormais que foram desmascaradas na frente de todo mundo na TV. Eu tenho alguns casos pra contar sobre isso. Não que eu tenha poderes, né? Mas eu vim de uma geração onde isso era muito comum. Você também tem poder. Mas por que eu falo que era mais comum antigamente ter essa galera que falava que tinha poder? Porque você não tinha tanta tecnologia pra você conseguir pegar o cara no flagra, né? Então hoje você tem câmera por tudo quanto é lugar, câmera 4K, tem muito mais gente consciente do que tá acontecendo. Antigamente tinha o Padre Quevedo, né? Aí você realmente pegava os caras no pulo. Naquela época era muito comum, o cara entortava garfo. Porra, o Uri Geller entortava garfo. Eu lembro direitinho dessas paradas, cara. Mas vamos lá, vamos ver esse vídeo aqui. Ô Peter, que superpoder você escolheria? Só pode um. Só pode um superpoder? Cara, um superpoder incrível eu acho do Killgrave. Sabe o Killgrave, o vilão da Jessica Jones? Que é de você falar e a pessoa obedecer. Ah, isso é insano. Isso é insano. Nossa, eu queria controlar. Eu queria poder ligar e desligar quando eu quisesse. Porque senão, pô, vai tomar banho, o cara vai tomar banho. Vai cagar, o cara vai cagar. Meu irmão, se mata. Porra, ele lascou. Então tem que tomar cuidado. E eu sempre digo o seguinte, ó, você que manja aí de Game of Thrones, qualquer coisa de Game of Thrones, pega o Killgrave e coloca naquele universo. Me diz se o cara não ia virar rei total. O cara não comanda tudo e todos. Não tem como alguém ser mais poderoso que aquele cara. O cara conquista qualquer coisa. Aliás, o poder do Killgrave, ele é impressionante. É porque o roteiro só explora poder direito quando é pra mocinho, né? Pior que é. Um personagem com poder desse, o cara faz o que ele quiser. Mas vamos lá. Bora. No vídeo de hoje, a gente vai ver que mentira tem perna curta e às vezes ela tropeça ao vivo em rede nacional. Vamos conhecer farsantes, falsos médiums e trapaceiros que tentaram enganar todo mundo, mas acabaram sendo desmascarados de forma mais vergonhosa possível. Olá, eu me chamo Ronan Santos e se você não é a mãe de Ná, já deixa seu like, se inscreva no canal e vamos nessa. Bom tema pra você, viu, apresentador? Mandou bem pra caramba. Manac X, vou deixar o link aqui embaixo pra você se inscrever. Um dos maiores casos de pessoa mentirosa desmascarada foi o da Luana Teixeira Santos, de apenas 18 anos. Nunca ouvi Ela falar. vivia em Bragança Paulista e simplesmente Ela tá inventou linguiça. que era repórter da ESPN e até assessora de marketing do Corinthians. Então não é somente coisas sobrenaturais. Repórter e assessora de imprensa da ESPN Brasil, também pobre, o Red Bull Bragantino, masculino e feminino, é assim que diz. E ajuda... Deixa eu diminuir um pouco a velocidade, que tá muito rápido. Peter, eu lembro desse caso, cara. Ela foi convidada pra podcast com credenciais totalmente falsas, cara. Eu lembro desse caso. Sério? Isso me lembra muito o filme do DiCaprio com Tom Hanks, né? Aquele Agarre-me se puderes. Isso me lembra muito... Tá bom, deixa quieto isso aí. Bom, mas enfim, quem não viu esse filme do DiCaprio com Tom Hanks vale muito a pena, né? Ele finge que ele é capitão de, sei lá, piloto de avião e começa a viajar de graça pra tudo quanto é lugar. Inclusive tem aquele caso do cara que fingia que era o filho do dono da Gol. Você lembra dessa, cara? Sim, brasileiro. Lembro, cara. Irmão, o cara entrava em tudo quanto era festa e o cara não era nada, meu E irmão. o pior é que esse cara, ele pilotava o avião. Ele mentia, mas ele sabia pilotar o avião, cara. Caramba, olha isso. Certo? Faz parte de uma Faz parte de uma das páginas do Corinthians. Ufa, olha o currículo. O mais inacreditável é que a farsa funcionou. Desde 2023, a Luana conseguiu se credenciar em diversos jogos, frequentava a área da imprensa e o gramado, sem nunca ter nenhum contrato profissional com essas empresas. Tava na legenda da foto dela. Valeu, ESPN. Cara de pau, cara. Que chegou a dar entrevistas contando sobre seu trabalho de mentirinha, como se ela própria acreditasse em tudo aquilo. Mas foi aí que a casa caiu. Me apoiaram muito em tudo, em tudo. Não teve um só momento que eles me deram uma mão, sabe? Acho que eles são o mérito de tudo isso é sempre deles. E também eu dou muito mérito pra essas minhas amigas que me enfiaram nesse meio sem querer. Meu Deus, cara. Tipo, cara de pau, né, meu irmão? Tem que passar um óleo de peroba ali. Os caras vão na cara de... E assim, porque eu sou hipócrita. Eu também menti na minha vida, cara. A gente acaba mentindo uma coisa ou outra lá. Mas tu chegar na frente de todo mundo e falar, fui isso, sou aquilo. Tu sabe que a galera que tá aí, pelo menos vai... Deixa eu dar uma olhadinha se o Peter é isso mesmo. Tá exposto a muita gente, cara, que vai querer vasculhar o que você tá falando. Chegaram ao conhecimento de um grupo de jornalistas mulheres que puxaram a ficha dela e descobriram que tudo não passava de uma grande farsa. O Corinthians afirmou nunca ter tido nenhum tipo de vínculo com a Luana. E a ESPN também desmentiu e declarou que o caso foi encaminhado ao setor jurídico. Descobriram que ela falsificou contratos, prometeu trabalho para estagiários dentro de grandes clubes de futebol, entre várias outras falcatruas que agora serão resolvidas na justiça. E a maluca que bombava nas redes sociais agora apagou todos os perfis. Não, é minha primeira final, nem será... não é minha primeira final, não será a última. Mas é tão especial como se fosse. Quase 2 anos de ESPN. E ela ainda marca ESPN, cara. Ela é corajosa, cara. Valeu ESPN, mas ela marcou. Que mantinha na Foi internet. assim que eu comecei a trabalhar no Enerd, galera. Pô, me falaram que tu já tava na equipe há muito tempo. Quando eu fui ver, eu te chamei. Falei, pô, você já tá no meu time? Vem trabalhar comigo. Vem fazer vídeo comigo. E, porra, quando eu fui ver, você nunca trabalhou pra mim. Coisa engraçada, hein, Bruce? É curioso.
O nosso show do milhão lá fora é conhecido como Quem Quer Ser um Milionário. E em 2001, o participante Charles Kidd esse a gente viu. a história da TV britânica. No começo, ele estava péssimo, usou suas ajudas muito rápido e sempre parecia incerto nas respostas. Mas de repente ele se transformou em um gênio, acertando todas as perguntas difíceis sem nem hesitar. Vou dar um contexto pra quem não tá entendendo, que eu lembro desse caso. O cara era uma sequência do tipo, eu não me lembro agora, mas do tipo 10 perguntas, né? Pra ele chegar no milhão, o que ele queria. No início, ele ficava assim, não sei, vou pedir ajuda pra cá. Nas perguntas fáceis ele ficava assim. Sabe que no início aquelas perguntas mais fáceis? Quando chegou nas últimas, eu acho que é essa aqui. E acertava. Eu acho que é essa aqui, acertava. E ele tinha um esquema, porque tinha um cara dentro da plateia que ele tinha levado, que era tipo um mega crânio lá, né? Aí o cara ficava assim, né? Por exemplo, nesse caso desse frame que eu parei aqui, ó. França. Netherlands. Itália. Suíça. Quando ele falava a palavra certa, a resposta certa, o cara do pau fazia isso. Só que depois conseguiram pegar no replay que o cara tava fazendo isso. Eu jamais faria isso, cara. Eu jamais faria isso, cara. Dava pra ter, tipo, um outro tipo de código criptografado. Tipo, na primeira pergunta o cara tinha que tossir. Mas não respondendo, mas tossir uma vez era A, tossir duas era B. Na outra pergunta já mudava completamente. Era outra pessoa que tinha que fazer. Ou então, de repente, o cara levantava, fazia alguma coisa, algum barulho. Não sei, cara, mas tem que ser... Não pode seguir um padrão. Não pode ser todas as respostas o cara tossindo, pô. Os produtores estranharam a mudança e, ao revisitar as fitas, perceberam algo estranho. Uma tosse que não vinha de lugar nenhum, mas que foi captada no áudio bruto da gravação. O plano era o seguinte: quando Charles lia as opções em voz alta, seu cúmplice na plateia, um professor, tossia na hora exata em que ele mencionava a resposta correta. Ou seja, era um código para que ele escolhesse aquela opção, o que levou ele até a grande vitória. O coroa que ele levou tinha que estar gripado nesse dia, já pensou, cara? O cara ficar tossindo sem parar, meu irmão, esse maluco aqui ia ficar completamente pirado aqui. Porém, o cheque de 1 milhão de libras nunca foi depositado e Charlie, o seu amigo professor e sua esposa Diana, que também estava envolvida no esquema, Cara, esse cara aqui é o do orgulho e preconceito, ó. foram indiciados criminalmente por fraude. Ele, que era um militar, acabou perdendo seu cargo de major. Uri Geller foi um mentalista. Uri Geller eu vi, cara. Eu vi esse maluco aí, cara. Tortava garfo, a gente acreditava, cara. A gente acreditava pra caraca nesse maluco. Todo mundo falava que o cara realmente tinha poder. Aliás, eu nunca vi essa parte que tinham visto que ele era charlatão. Vamos ver. Famoso nos anos 70 por dobrar colheres e adivinhar coisas que pareciam impossíveis. Tudo isso usando a mente. Ele era um fenômeno no mundo, mas acabou desmascarado de forma humilhante em um dos maiores Eu tinha estojo do colégio que tinha Uri Geller, cara. Assim, tortando um garfo, assim, pô, maneiraço. programas dos Estados Unidos, o Tonight Show. Geller foi ao programa prometendo entortar metais apenas com o poder da cachola e identificar quais potinhos selados tinham água e quais não tinham. Okay, take this one out. There's no water. Oh, careful. You must... Sorry. Wait, pick them very I'm very carefully. careful, right? O que ele não sabia é que a produção tinha um plano B, orquestrado pelo mágico e cético James Randi. O programa não deixou ele usar seus próprios objetos e preparou tudo sem que ele estivesse por perto. E na hora de descobrir o que tinha dentro dos potinhos, ele veio com um papo que estava sem forças e precisava de um pouco de descanso. Okay, let me rest a little, all right? All right. You know, I'm surprised because before this program, Caraca, cara. he read me at least 40 questions you're going to ask me. Well, I can ask you all kinds of questions if you'd like me to ask No, you questions. I have to have time. And, give me a little more time. All right, would you? Depois de voltar de comercial e enrolar mais um pouco, ele foi dobrar uma colher usando o poder da mente, mas como também não era a dele, não deu muito certo e ele ficou só na desculpinha mais uma vez. Caraca. It is. Yes. Oh, it's been more. Parece um episódio de The Office, cara. Tá me incomodando. Não adianta, o cara tá tentando, tá vendo? Consegui entortar um pouquinho, mas não entortou nada. Isso é ridículo. Depois eu fui ver o que o cara fazia. O cara chegava, era um truque de mágica, né? Ele tinha o cabo realmente separado da parte do topo do talher. Não tem, por exemplo, uma colher, por exemplo, era quebrada, era realmente quebrada. Então ele segurava a ponta e quando fazia assim, né? A parada fazia assim, cara. De algum jeito ele trocava depois por uma colher realmente dobrada. Nowhere. A plateia viu o desastre ao vivo e o episódio virou uma prova definitiva de que seus poderes não passavam de truques bem feitos, e aos poucos ele ficou mais conhecido como farsante do que alguém especial. James Randi era o terror dos trapaceiros.
E dessa vez, o alvo era um homem que jurava ter visão de raio-x. Ele alegava ser capaz de ver a aura das pessoas através de qualquer coisa. Porra, maluco, eu tô te falando que a minha mãe, cara, minha mãe ela tinha um vício muito grande com coisas sobrenaturais, esotéricas. Minha mãe adorava essa coisa do cara que via a aura, da mulher que chegava lá em casa jogando carta pra ela, entende? Ela adorava isso. Minha mãe morreu fazendo isso, cara. Não fazendo pros outros, mas pagando. Eu lembro que eu mandava dinheiro pra minha mãe pra sustentar minha mãe. Eu fiquei até brava com ela. Eu falei, pô, mas tá gastando meu dinheiro pra pagar a gente pra jogar carta? Que enquanto as pessoas iam lá pra falar que não, meu pai vai voltar pra você, não tem problema. Meu pai, ele, no caso, o ex dela, o meu pai, que o Totti vai voltar pra você e tal. E ela gostava, ela pagava isso, né? Ah, não, você vai casar. Minha mãe com 80 anos e as mulheres falando assim, você vai casar, vai ter um casamento maravilhoso. E a pessoa paga, né? Paga porque tá ouvindo uma coisa que ela gosta. Mas no final das contas, cara, a gente pensa assim, você tava fazendo bem pra ela? Vai, fica. Quem sou eu pra chegar a cortar essa felicidade da pessoa? Na hora eu fiquei brava, mas depois eu fiquei pensando, mas por que eu tô falando isso? Porque tinha muita gente que na minha casa, na casa da minha mãe, cara, e eu vi, tipo, muita gente que tu percebe que era fake pra caramba. Nessa leva eu vi gente que me impressionou. Depois eu falo sobre isso. Mas uma das pessoas virava pra mim e falou assim, você hoje tá com a aura azul, verde. Aí eu, e aquela ali, rosa? E assim, tipo, e aí? Aleatório. O cara enxergava a cor da aura de todo mundo, cara. De todo mundo. Falando sobre isso, eu lembrei, Bruce, de um caso. Cara, galera, eu sou cético pra caraca quanto a isso, mas tipo, de verdade. Eu não acredito em nada disso. Nada disso. Uma vez eu tava dirigindo, né, o carro, é porque eu ainda dirigia, tinha visão, né? Eu tava indo com a minha ex, tava com a minha ex-namorada do meu lado, e fui buscar minha mãe lá na Lagoa, na casa de uma amiga dela. E nisso minha mãe desceu do apartamento com um cara que previa o futuro, que tava lá com as amigas da minha mãe, tá? A coroa, a marca tava prevendo o futuro de todo mundo ali. Aí, cara, tipo, continuei dirigindo, o cara ficou ali atrás com a minha mãe e minha ex ali na frente. Aí, vou falar pra vocês, cara, isso realmente me impressionou. Por quê? Porque ele virou e falou o seguinte, ó, do nada, não perguntei nada. Ele virou pra minha ex e falou o seguinte, você parece muito com teu pai, né? Eu falei, pô, aí eu sei que vocês vão falar, Peter, mas isso é ridículo, né? Ridículo, ridículo. Mas o casca grossa vem agora. E você parece muito com ele daqui pra cima. E presta atenção, esse movimento daqui pra cima era eu que fazia. Nunca fiz na frente da minha mãe, nunca fiz na frente de ninguém, só fazia pra ela. Eu falava, cara, você parece muito com teu pai daqui pra cima. Não tinha Facebook pra mostrar esse lugar nenhum, não tinha, cara. A gente tá falando do meio dos anos 80 ali. Surreal isso, cara, surreal. E ele falou mais umas coisas, o teu padrasto morreu de acidente de moto. Eu nunca falei isso pra ninguém. Então isso me impressionou. Isso é bizarro, cara, isso é bizarro. Teve uma da minha mãe, que quando eu tinha lá 12 anos, algo assim, ela virou pra mim, juro, galera, eu juro por Deus, ela falou o seguinte pra mim, ó, você vai ser o único rico da sua família. Eu adorei. E você vai ser rico quando você fizer 32 anos. Irmão, ela falou isso, 32 anos. E eu fiquei com isso na cabeça. Irmão, eu realmente mudei de vida com 32 anos. Tipo, mas muito, entende? Foi um patamar assim absurdo. Eu já ouvi umas histórias assim, não querendo sair muito do vídeo, mas sobre essas paradas de, tipo, a sua mente, pessoas que têm raiva de pessoas ricas, você acredita que pessoas que fazem isso, elas afastam o dinheiro, cara? Ah, eu acredito demais, né? Mas, tipo, não é questão de acreditar. Eu tenho pra mim que isso acontece. Eu também, cara, muito, cara, muito. Você vê, por exemplo, você vai no Twitter, tem uma galera gigante, provavelmente gente que tá me assistindo aqui agora tem raiva de rico. Porque acha que rico é vilão, acha que o dinheiro é o problema de tudo. Sim. E eu acho que a pessoa que tem raiva de rico, que acha que rico é culpado de tudo, ela nunca vai ser rica. Pra ser rica, o que ela precisa? De dinheiro. E ela colocou o dinheiro como obstáculo, sim, como algo ruim pra ela. Ela sabe que se ela chegar nesse ponto, ela vai ser um vilão. Ela arrumou uma desculpa, um autoconsolo pra não seguir, pra não arriscar, pra ficar sempre submisso a alguém. Cara, eu acredito muito nisso. Do tipo, ter sempre um chefe. Sempre tem um chefe. E todos os problemas que ela tem, ela vai culpar esse chefe, vai culpar os outros que têm sucesso. Sempre. Ela se colocou numa posição abaixo das pessoas que estão se arriscando. Ela esquece que, por exemplo, a pessoa que tá rica também chegou a partir de um ponto. Porque as pessoas acham que todo mundo tá rico saiu de uma herança, né? Todo mundo, sei lá, ganhou dinheiro de alguma forma. Não, teve gente que saiu do zero, realmente do zero, ok? Eu posso falar que eu saí do zero. Mas Peter, você é herdeiro. Calma, muita calma nessa hora, ok? Eu venho de uma família boa, uma família bem financeiramente, não milionária, uma família bem... teu pai era rico, dono da Vigor. Não, os meus tios, né? Meu pai era filho do meu avô, que esse sim era dono da Vigor, morreu. Meu pai ficou sendo cuidado pela minha avó, pela minha bisavó, desculpa. E aí, meu pai, quando eu era garoto, meu pai já não tinha mais ação nenhuma, vendeu. Aliás, meu pai não tinha nada, meu pai era sustentado pela minha avó. E aí, meu pai montou uma corretora, dali, separou da minha mãe, perdeu tudo. Tudo! Eu fiquei sem dinheiro, mas tipo, não tinha nada pra comer. Não tinha dinheiro. Cara, já não tinha, minha mãe tinha que receber comida na garagem. Os amigos levavam comida pra ela comer. A gente tinha uma baita casa, maneira pra caramba. Ah, então você tinha. Beleza. Vamos lá. Só pra vocês entenderem rápido aqui, pra não sair muito do vídeo. Mas minha mãe vendeu a casa, beleza? $210 mil. Porra, Peter, tá reclamando que não tinha dinheiro com $210 mil? Beleza. Mas olha como o dinheiro acabou. Assim. Mas tipo,
Muito rápido o dinheiro acabou. Quando a gente viu, minha mãe não tinha mais lugar pra morar, teve que morar de favor na casa das amigas. Eu não tinha mais pra onde ir, que minha mãe não quis mais ficar comigo, ela me botou pra fora, tive que morar na academia do meu irmão, de jiu-jitsu, dormir no tatame. Meus amigos levavam comida pra mim, então eu realmente saí do zero. Eu não vou falar que eu saí do zero, por quê? Porque meu pai, quando tinha condição, me deu um computador, então não é do zero miserável. Não, aí eu estaria sendo hipócrita. Então eu tive uma educação boa, isso me ajudou. Mas dos meus irmãos eu sou o único que tem condição realmente pra ajudar todo mundo. Então, tem gente que consegue sair do zero. Do zero. Não é nem do zero como eu, né? Porque o meu é um zero entre aspas, digamos assim. Mas tem gente que consegue sair do zero absoluto. E as pessoas ficam com raiva. Essa raiva, cara, faz com que a pessoa não tenha resultado. Me prova o contrário. Eu acredito. Eu duvido que exista alguém hoje rico pra caramba que não gostava de dinheiro. Ah, que é isso? Porra, dinheiro. Eu não sei se é alguma coisa no cérebro da pessoa, mas vê o dinheiro dessa forma. Mas vamos ver aqui, ó. O cara que tinha visão de raio-x. Até mesmo paredes sólidas. Para provar se isso era verdade, Randy criou um teste impossível de burlar. Colocou 5 voluntários escondidos atrás de 5 painéis. O desafio do vidente era simples: usar seus poderes para dizer quem estava atrás de qual painel, já que ele teoricamente conseguia ver a aura deles brilhando através da barreira. With me, James, please. We're now going to reveal to our audience here in the studio the 5 volunteers behind the screen. Now, each one... O cara tem que ser macho pra ir num programa desse sabendo que vai ser desmascarado. É igual, por exemplo, me chamarem pra um programa ao vivo pra me fazer pergunta de Dragon Ball. Eu não vou. Certo? is standing beneath a letter A, B, C, D, and E. O resultado foi um desastre. De todas as tentativas, o homem acertou apenas 2, uma pontuação tão baixa que seria a mesma coisa que qualquer pessoa chutando qualquer número aleatoriamente. Ficou menos da metade, né? A magia simplesmente desapareceu. Para fechar o caixão, os voluntários saíram de trás dos painéis, revelando as posições reais e confirmando a vergonha em rede nacional. Please go back to the correct positions in which they actually belong. Take your correct positions, and those 3 move into different spots. The results are only slightly better than those predicted by chance. Quando perguntaram o que houve, se enrolou todo e não conseguiu explicar nada. Ficou provado, não passava de mais um charlatão. Você para e pensa, cara, o cara que realmente faz isso, que tipo, não o cara que faz isso realmente, falando o cara que mente e diz pros outros que tem esse tipo de poder, ele quer fama, ele é mentiroso, ele é narcisista pra caramba, vaidoso pra caramba, o cara é cheio de distúrbio. Isso aqui é o mínimo que esse cara vai fazer, entende? O cara faz muita besteira na vida. Todo mundo conhece o Henri Cristo, um homem que desde os anos 80 começou a alegar seu próprio Jesus Pode falar o que for, mas que esse maluco é gente boa, cara. encarnado. Eu posso provar que sou através da palavra. Peraí. E outra, o Henri Cristo, entre aspas, charlatão, que eu não quero chamar ele de charlatão, que eu acho muito pesado, mas é aquele cara que fala que é Jesus Cristo, todo mundo sabe que ele não é, mas a gente encara numa boa. Não tem por que desmascarar um cara desse. Vocês percebem isso, percebe, Bruce? Sim, exatamente. Pra que desmascarar o cara? O cara, eu sou... É igual eu virar, mas eu sou Napoleão. Pra que alguém vai querer desmascarar um cara que fala que é Napoleão mesmo? Já leva o cara pro hospício, porra. Ali no hospício tá cheio de Napoleão, né? Repete, o senhor é Cristo. Eu sou o mesmo Cristo que crucificaram. Eu sou o mesmo Cristo? Físicas, porque as provas vão ser concedidas ao coração e à cabeça de cada filho meu que me ouve. Mas em 2003, no palco do Super Pop, Henri foi colocado contra a parede para demonstrar seus poderes enquanto Cristo, e isso foi feito por ninguém menos que o Padre Quevedo. Esse era casca grossa. O que ele fazia? Pra geração atual que não conhece esse padre aqui, irmão, pensa num padre casca grossa mesmo, cara. Esse aqui, cara. Pegava todo mundo no pulo. O religioso resolveu testar o Messias na sua própria língua e começou a falar com Henri em grego, mas a reação de Henri foi de quem faltou essa aula, viu? Porra, mas Jesus não falava grego, não era aramaico, algo assim? Cristo falava grego, hebraico e aramaico. Ah, então tá, falei besteira. Falava os 3 idiomas. Jesus era casca grossa também. Bonfoli que san, caigerra que san, matayotes, matayotetum, zapanta, matayotes. Olha que o... Espera mengarem, André Sansenayo. Que língua é essa? Grego. Peraí, temos um grego aqui, eu acho. Agora vamos falar... Para piorar a situação do suposto falso profeta, tinha um grego na plateia que também tentou puxar um papo, mas foi negado com uma desculpinha mequetrefe. Eu compreendo perfeitamente. Eu compreendo perfeitamente que ele mostrou que não é só esse que sabe falar grego. Agora, eu não sei vou falar em grego. Thank you. Eu não vou falar em grego. Por que ele não vai falar em grego? Por que será? Meu povo. I said, E há 2 anos eu não falava grego. are you speaking Greek or are you pulling the leg of the people here? Porém, o clímax veio depois que o Padre Quevedo fez o famoso pedido para que Henri quebrasse seu dedinho. Dobra meu dedo. Eu vou te dar uma vez. Isso é muito bom. Não pode. Em vez de eu mexer Dobra nesse meu dedo. E o dedo. dedo? Localize o dedo dele bem. E aí, joga o dedo. Olha como tá sujo o dedo dele. Obviamente, Olha como tá sujo o quebrou dedo dele. nenhum, Onde tava esse dedo, hein, Pedro? o que foi visto por muita gente da época como uma comprovação da charlatanice do Jesus Tupiniquim. Ô, pelo amor de Deus, cara, na boa. Tem que ser muito programa de povão querer provar que o Henri Cristo
não é Jesus Cristo. Cara, há muito tempo atrás eu fiz um vídeo como terraplanista. Você lembra disso, Bruce? Lembro dos Facebook muito bom. Eu simplesmente falei que eu fui lá, fiz uma zoação de terraplanista. E, cara, era assim, do tipo, eu falando que a Terra não pode ser redonda, porque quem estiver embaixo vai ser esmagado, né, com o peso da Terra. Quem estiver do lado do planeta, se for Terra, vai abrir a janela e vai cair. Tipo, o avião, quando estiver andando, vai todo mundo cair pra frente. Sabe, esses argumentos irônicos, paspalhões. E, assim, os comentários... Aí que me impressionou, porque eu juro, na minha inocência, eu falei assim, todo mundo vai rir, né? Pô, vamos fazer uma palhaçada, todo mundo vai rir. Mas não, tem a galera que ficou com raiva. Tem a galera que ficou com raiva de mim como terraplanista. Que absurdo, esse cara é burro. Olha o que ele tá falando. Como assim? Eu vou ter que te provar que avião não acontece isso quando o avião vai pra baixo? O avião nunca vai pra baixo. O cara quer me provar. Teve outro que eu falei que o Isaac Newton só descobriu a gravidade porque caiu uma maçã na cabeça. Se fosse um coco, ele teria morrido. Os caras, que absurdo! Que absurdo se fosse um coco! Mas não tem, a história diz que é uma maçã, o que esse cara tá inventando? Pra mim, um dos maiores defeitos que existem na pessoa ignorante é a falta de interpretação de ironia. Eu digo isso quando a ironia é muito na cara. O Henrique Cristo é uma ironia muito na cara. Deixa ele acreditar, cara, mas pra mim tá na cara que é uma loucura da cabeça do maluco, ele entende? Os caras acreditando que eu era terraplanista, os outros falando assim, nossa, cara burro, como é que vai acreditar num cara que é terraplanista desse? Inclusive terraplanistas me aplaudindo. Surreal, bro. Caraca, cara. Espera, Mengarém, André Chafenayo. Que língua é essa? Grego. Peraí, temos um grego aqui, eu acho. Agora vamos falar... Essa história de assombração na Califórnia fez manchete no mundo todo nos anos 80, vindo até parar no Fantástico. Toys R Us é uma loja de brinquedos que tem aqui nos Estados Unidos, que tinha, né? Que foi detonada pela Amazon online, ou seja, é o prelúdio de várias lojas Físicas tradicionais, né? tradicionais sendo dizimadas pelo comércio eletrônico. Em Oakland, Califórnia, que sempre teve a fama de mal assombrada. Ele tirava fotografia das crianças no interior da loja. Em algumas fotos, apareceu o vulto de uma pessoa em pé. Em algumas A fotos... notícia era de que um fantasma estava aterrorizando uma loja de brinquedos que foi construída em uma antiga fazenda do século XIX. O pavor virou notícia global quando a foto de um fantasma foi capturada dentro da loja. Uma parapsicóloga americana chamada Sylvia Brown confirmou que o vulto era o espírito de um pastor chamado Johnson. Para provar, ela fez um teste usando uma câmera especial de infravermelho e uma nova foto do vulto de uma pessoa em pé apareceu. Tudo com testemunhas e cobertura da TV. Uma surpresa no filme especial infravermelho. Uma surpresa? Pessoa em pé. Mas depois da repercussão, céticos começaram a investigar pessoalmente a loja e mais uma vez o James Randi desmascarou tudo de forma simples. Afirmou que os eventos estranhos, como brinquedos caindo da prateleira, eram brincadeiras dos próprios funcionários da loja. Lloyd's conclusion so far was that Yandi Johansson is a combination of overacted imaginations and various practical jokes. In addition, tonight's photos revealed... Ele também sugeriu que o vulto da foto tinha sido combinado entre eles e as testemunhas, e depois de um pequeno hype, a loja foi perdendo a fama de mal assombrada até falir nos anos 90. Talvez essa sim tenha sido a verdadeira maldição, né? Toys R Us faliu, cara? Isso aí pra mim é caô. Toys R Us faliu hoje, atualmente. Talvez tenha sido essa unidade. Você já ouviu falar em Thomas Green Morton? Não, nunca nem vi. Parou. Meu irmão, vocês não estão entendendo. Thomas Green Morton, o cara do Ra. Eu tenho muita história pra contar. Isso aqui é tipo, eu não sei nem por onde começar, cara. Bruce, nos anos 80, meu pai tinha sofrido um acidente, né? Que ele caiu do segundo andar da minha casa no chão. Ficou engessado do pescoço até as pernas. De verdade. Durante meio ano. Então ele ficou muito tempo com esse problema na coluna depois que acabou. Minha mãe não sabia o que fazer. Minha mãe soube do Thomas Green Morton e viajou, acho que pra Bahia. Ele ficava na Bahia. Me diz aí se alguém conhece ele. Foi pra Bahia pra encontrar ele lá, pra ver se ele conseguiu curar meu pai. E eles conversaram e tal. Meu pai foi com a minha mãe. Meu pai não acredita em nada. Minha mãe encheu o saco dele. Meu pai foi. E levou o pitoco. Meu irmão, que eu falei pra vocês, foi casado com a Adriana Esteves. O meu pai é o cara mais cético do planeta Terra. Não adianta, cara. Pode aparecer Jesus Cristo na frente dele que não vai acreditar. Ele via várias coisas, cara. Tipo, várias coisas. A luz quebrando. Tipo, Thomas Green Morton chegava, quebrava uma luz. Ele via várias coisas acontecendo, né, cara? Ele teve uma vez que ele tava dirigindo, meu pai dirigindo, Thomas Green Morton atrás do carro do meu pai. E ele, assim, ficou um tempão, assim, né, com a mão na cabeça, assim, né? Encostado no vidro do carro. E começou a sair água da cabeça dele, assim. Aí ele, estou recebendo presença. E meu pai viu um algodão com água na mão dele. Já começou assim. Cara, direto assim. O meu irmão, professor de jiu-jitsu, ele falou até que tinha vontade de dar porrada nele. Eu falei, por quê? Porque ele tinha queimado a mão do Pitô com um cigarro pra aparecer uma moeda embaixo, né? Aí ele assim, quando
Vitor Cabril, ele mesmo pegou a moeda, colocou ali dentro e tirou, entende? Várias pegadinhas, cara, que meu pai foi falando. Uma vez, eu acho que eu tenho que trazer meu pai aqui pra falar só sobre o Thomas Green Morton. E é engraçado que, com o tempo, eu conheci, alguns amigos meus conheciam a história dele, pô, falavam, pô, com todas as forças, que isso tá louco, esse cara tem poder. Os caras acreditavam que esse maluco tinha poder mesmo, sabe? É muita gente que, inclusive, era da minha sala de aula, falou assim, pô, meu pai acredita, meu pai não sei o quê. Eu chegava, conversava com os pais dos caras, não, o cara tem poder. Eu não sei se vão lembrar, cara, mas, por exemplo, o Pepeu Gomes, a Baby do Brasil, o Rá, né? Rá, fazia aquela coisa do Rá. O cara virou meio que um mentor pra várias celebridades no Brasil. Era surreal o poder que esse cara tinha, poder entre aspas, né? De manipulação de celebridade nos anos 80. Mas vamos ver aqui. Aliás, eu nunca soube que ele foi desmascarado. Tô sabendo agora aqui. E eu quero ver. O cara que, mesmo sendo desmascarado, tentou sustentar os superpoderes por muito tempo. Morton era conhecido como o Homem do Rá e alegava ter ganhado superpoderes após ser atingido por um raio aos 12 anos. Ele se tornou o maior paranormal do mundo entre os anos 80 e 90, sendo capa de revista e estrela de uma matéria no Fantástico. O depoimento das pessoas que conviveram com Thomas é impressionante. A jornalista e o The Guardian Angel já perdeu a conta dos fenômenos paranormais que viu. Seus poderes eram diversos e impressionantes. Ele entortava moedas e talheres sem tocar e fazia perfume escorrer de suas mãos. O cara era um ótimo mágico, cara. Convencendo várias pessoas famosas de que tinha dons únicos, cobrando uma fortuna para aqueles que queriam frequentar seu sítio. Eu simplesmente vi o que eu vi, né? As moedas todas se entortarem depois. Isso dentro da minha mão, não é na mão dele, né? Mas claro... Não, Tom, tu não viu dentro da tua mão, não. Ele já colocou uma moeda dobrada na tua mão. Você achou que era uma moeda lisa, mas não. Mágico bom é assim mesmo, cara. Nem todo mundo acreditou. O padre Quevedo, por exemplo, foi categórico e chamou ele de mágico ruim. E depois o próprio Fantástico, que o tornou famoso, o desmascarou em rede nacional. Mas com hora marcada, reunindo as pessoas, isso é sempre truque. Thomas Green Morton é um mágico e não é nem sequer muito bom mágico. Eles trouxeram um mágico para explicar e reproduzir todos os truques de Morton. O truque da moeda entortada, por exemplo, era apenas uma troca de mãos rapidíssima. Aí, cara, porra, galera. Onde ele terminava com uma moeda a mais. O perfume era feito com uma pequena esponja umedecida escondida entre os dedos e por aí vai. Gesto rápido, Thomas troca o garfo por debaixo da mesa. Mas eu já vi, acho que o David Blaine entortando o garfo assim na mão. Ele botou o garfo aqui na mão e ficou assim, ó. E o garfo fazendo assim, cara. Esse, cara, o David Blaine poderia ser um baita um Thomas Green Morton, né? A galera ia ficar pirada se ele falasse que era realmente poderoso. Repare que o garfo desce com os dois pedaços colocados um sobre o outro. E volta inteiro. A farsa era tão grande. Viu isso? Sim. O mágico James Randi ofereceu $1 milhão para Thomas provar seus poderes. Eu falo pra vocês, essa é uma organização que existia nos anos 80, 90, 2000. Isso deve existir até hoje. Vê aí, Bruce, se existe alguma organização que paga algum prêmio pra quem provar algum efeito sobrenatural. Deixa comigo. E o cara, ele oferecia $1 milhão. Cara, $1 milhão nos anos 80, a gente tá falando de, pega a inflação, volta pra trás aí. A gente tá falando aí, sei lá, cara, de 3, 4 milhões de dólares, se não for mais, ok? Mas ele amarelou, viu? Depois de problemas com a justiça, o Homem do Rá simplesmente sumiu do Brasil. Pera aí, cara, aproveita e vê no embalo aí o que aconteceu. Vê pra mim, vai na sequência e vê pra mim se o Thomas Green Morton tá vivo, se morreu, o que aconteceu com ele? Existem ou existiram prêmios de desafio oferecidos por organizações céticas para quem conseguir demonstrar um fenômeno paranormal. Tem o Center of Inquiry Investigations Group, que paga $500 mil, e tem uma da Austrália também que paga $100 mil. Tá vendo? E vê o que aconteceu com o Thomas Green Morton. As últimas referências jornalísticas consistentes que aparecem em fontes grandes o tratam como vivo em 2021, quando foi preso em Pouso Alegre, Minas Gerais, por posse ilegal de arma. Meu irmão, o cara continuou trambiqueiro até hoje. Cara, olha isso, ele foi citado em investigação relacionada a cárcere privado. Aí, cara, o cara ganhava dinheiro pra mostrar que entortava garfo, que tinha poder, que curava as pessoas, cara. Ganhou dinheiro da minha família porque disse que ia curar meu pai. Minha mãe sempre com essa coisa de sobrenatural foi lá tentar ajudar meu pai. Tadinha. Mãe, beijo pra você. Em 96, a história de Haisna Mohamed chocou o mundo e fez o Brasil parar para assistir a menina libanesa de 12 anos que supostamente chorava cristais em... Putz, eu lembro desse caso. O jornalista César Tralli foi até o Líbano e presenciou a cena. O pai da menina abriu o olho dela e de repente tirava da pálpebra uma pedrinha cristalina, um fenômeno tão incomum que até famosos disseram não ter resposta para o caso. Mohamed abre o olho da menina e de repente salta da pálpebra uma pedrinha cristalina.
A farsa, no entanto, desmoronou poucos dias depois. Raisman foi submetida a uma maratona de exames no maior hospital do Líbano, onde foi revelado que ela escondia os pedaços de vidro ou cristal nos olhos para chamar a atenção da família. Apesar da menina ter era ela mesmo, não era o pai. Psicóloga, as suspeitas caíram sobre o pai, Mohamed Melsemani, que era o único a manusear o olho da filha e que foi tido como responsável por obrigar a garota a sustentar a farsa. Você tá Depois certo, disso, então. os libaneses Cara, foi o pai mesmo, é verdade. desapareceram e nunca mais ganharam as manchetes. James Randi era uma máquina de envergonhar charlatões e Putz, eu lembro desse caso, meu. Eu não lembro do cara, mas eu lembro do caso. Olha isso, cara. Ele assoprava a parada com o nariz. Vai ver. desmascarou em rede nacional um mentiroso chamado James Hidrick. Ele ficou conhecido como um mestre que dizia usar força do Kung Fu para realizar atos de telecinese. O truque favorito dele era fazer um lápis se mover na beira de uma mesa ou passar as folhas de um livro sem encostar nele. Cara, como é que alguém confia num maluco com um cabelinho desse, cara? Parece um cabelinho de Playmobil num boneco de Olinda. Olha lá, tá soprando com o nariz. O homem chegou a se apresentar em vários programas durante os anos 80, sempre alegando que tinha superpoderes, mas Randi resolveu provar que tudo era teatro de um jeito muito simples. Ele colocou uma espuma super leve na frente do lápis, e aí a farsa foi revelada. O truque dele não era telecinese coisa nenhuma, era só soprar o objeto com a boca. Depois da vergonha, Não, agora eu tô saindo. Eu preciso me descansar. Meu chakra acabou. ele parou de aparecer na TV e anos depois confessou a fraude durante uma entrevista. Um dos casos mais icônicos e constrangedores foi revelado pela jornalista americana Lisa Guerreiro. Lisa decidiu testar uma médium famosa que cobrava muito caro para dar informações sobre pessoas desaparecidas. A repórter queria saber se a vidente realmente tinha poderes ou era só mais uma aproveitadora. Para isso, ela levou uma foto de quando era criança e perguntou à médium sobre o paradeiro da garotinha, sem revelar que a desaparecida era ela mesma. A médium caiu direitinho na armadilha. Porra, aí deu tela azul na média, né, cara? E deu o pior diagnóstico possível, afirmando que a menina da foto havia sido agredida e tinha ido dessa para uma melhor. When you talk to a family member, when you start a case, you'll know if this person is dead or alive. And that's the point. Is that Every time. Yes, does this girl look familiar to you? Yeah, she does. I work this case. Depois do lero-lero, a Lisa Guerreiro Eu trabalhei golpe nesse final, caso, ela ainda falou isso. E a vidente de Araque ficou completamente desnorteada e até deixou a entrevista, meu filho. I can't explain it. You're charging them hundreds of dollars. You're taking advantage of desperate people with a bunch of hocus pocus, aren't you? No, I'm not. I think we'll go. Thank you. It's been an interesting experience. You all have a lovely life. Esse momento ficou muito conhecido nos Estados Unidos. É o que sobra pra pessoa fazer. É isso aí. É o que eu falo, nessa hora, cara. Meu irmão, para e pensa. Nessa hora que você foi desmascarado, só assume. Eu acho que é a melhor coisa que tem. É uma situação horrível, horrível. Mas é pior você fingir que não tá acontecendo. Quando você mente e você sabe que a pessoa sabe que você tá mentindo, não tem situação pior, cara. Não tem. Porque tem mentira que não tem como tu sustentar. É impossível. Tu sabe que todo mundo tá ligado. E não adianta. E as pessoas vão falar assim, tá bom, meu irmão, vai continuar assistindo isso aí? O cara, não, você tá errado, acabou e vai embora. O cara não tá sendo homem suficiente, não tá tendo hombridade pra virar e falar assim, eu errei, me desculpa. Errei. Não tem mais o que falar. Não tem mais o que falar. Assumir o erro no momento desse, meu irmão, eu acho que digno. Mas tem que sofrer consequência. Tem que levar porrada. Agora, isso aqui que ela fez é pior ainda. Tem que levar mais porrada ainda, né? Porrada da vida, eu quero dizer. Estados Unidos e no mundo. E a fonte da mulher que tava tirando grana fácil de gente fragilizada secou. Aí. E eu vou falar. Muitas dessas mulheres aqui tiraram o dinheiro da minha mãe. Eu sei que tiraram. Eu fico até um pouco triste com isso, né? Porque eu dava dinheiro pra minha mãe gastava com isso, gastava só pra ouvir coisas que ela gostava. E ela realmente filtrava. Quando a pessoa falava alguma coisa ruim pra ela, ela tirava e mantinha só quem realmente falava boas coisas pra ela. Não, Peter, mas essa aqui, ela acerta tudo. Acerta tudo o quê? Só falava coisas que iam acontecer e nunca aconteceram, né? Minha mãe faleceu, não casou, meu pai não voltou pra ela. Então, cara, a pessoa que acredita naquilo que tá fazendo, tá jogando carta, sinceramente, quem sou eu pra julgar a fé de alguém ou a pessoa acreditar nesse tipo de coisa, né? Porque não deixa de ser fé, né? Mas se a pessoa tá fazendo isso de bom coração, acreditando que tá fazendo, beleza, faça aí. Mas quem é charlatão sabe que é charlatão, cara. Eu vou falar pra você, meu irmão, espero muito que exista inferno, ok? Pra tu queimar no inferno, fazendo essas besteiras que tu faz aí com as outras pessoas. Desculpa esse desabafo, galera.
Bruce, temos perguntas de membros aí? Temos sim. O Guilherme Robbins, 1857, mandou aqui. Fala, Peter, eu queria saber, qual é a sua relação com a sua sogra? Ela também é da zoeira? E quais tipos de jogos que você joga ultimamente? Vamos começar pelos jogos. Eu jogo muito Kingdom Rush pra caramba, né, cara? Mas eu gosto de ver jogo pra caramba. Porque eu não tenho tempo, cara. Eu não tenho mais tempo pra jogar. É muito difícil. Passo o dia trabalhando, gravando. Mas agora vai ver bastante LOL, hein, cara? Vai ter LOL. E com a minha sogra... Ah, cara, minha sogra, muita zoação, total. É Rita. Rita que me irrita. É a mãe da Andresa. Totalmente zoeira. Quando eu chegava aqui nos Estados Unidos, não fala nada de inglês, nada. Chegava pra pessoa, banheiro. Eu quero ir no banheiro. Onde é que é o banheiro, hein, minha filha? Eu falei, Rita, não dá, não vai entender isso aqui. Então, onde é o... Assim, a gente rindo pra caraca, né, cara? Mas uma hora eu trago ela pra vocês. Se vocês quiserem ver, beleza. Não sei o que, acho que vai queimar filme, mas tudo bem. Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu, Bruce. Fui. Valeu.